Meu amigo, o pré-sal vai até a costa de Angola. Não é brincadeira. Então, os interesses geopolíticos e econômicos são muito importantes. Tem uma expressão que se chama latino-américo-africanidades. Eu não sei se é essa expressão correta, se é essa a expressão correta criada por uma das maiores intelectuais do Brasil, mas Vilma está profundamente inserida na dimensão brasileira, latino-americana e africana. Impressionante essas conexões que ela consegue fazer. Ela já está me dizendo aqui, a mefricanidade. Pronto, já me mandou aqui, a mefricanidade. É isso aí, a mefricanidade. Então, nós vamos falar de Bahia. Mas antes de falar de Bahia, e talvez já falando da Bahia, nós vamos falar de uma cena ontem que realmente vou mostrar pela terceira vez, faço questão. Vilma Reis, Vilma Reis. Que bom que você está aqui. Salve, salve, Mauro Lopes. Bom dia, meu irmão. Como vai? Bom dia. Quando Lélia Gonçalves falou em amefricanidade, ninguém imaginava que ela fosse ser tão profética, né? Impressionante como isso se constituiu numa dinâmica realmente muito potente, muito potente. Aí ontem pensei em você, incrível, né? Parecia, não, o que tem a ver pensar na Vilma Reis com essa cena? Mas eu pensei exatamente por essa potência. Vilma, falei na abertura, falei com o Carlos Aratini e agora mostro para você. O que é isso, Vilma? Não é Salvador. É Não é Belo Montevidéu. Horizonte, é Montevidéu. Né? É aqui que é essa coisa. Né? Nenhum líder do mundo, do planeta, hoje consegue algo semelhante saindo do seu país. Bom, a maior parte deles nem nos seus próprios países. Só Lula, meu irmão. E acho que isso tem a ver com essa ideia, né, de Lélia Gonzalez. Eu pensei muito em você, porque eu pensei, tem a mefricanidade rolando aqui. Mauro, durante muito tempo, né, as esquerdas no mundo não entendiam o amor do povo por Fidel Castro. Uhum. Né? Levou um tempo. Quando o Castro, a sabedoria de Fidel Castro de olhar para o continente africano, Uhum. de fazer as conexões entre Cuba e Angola. Eu estou falando isso, estou me arrepiando, obviamente, né? Porque quando a gente viu Olodum em 1988, obrigada por botar o grande conceito, um dos grandes de Lélia Gonzalez em tela, a mefricanidade, essa aliança secular entre os povos originários, os povos indígenas, os povos, o dono da terra, como a gente diz na discussão de Caboclo, né? Com a aliança secular entre os povos indígenas e as populações negras e as lutas populares. E é nas lutas populares que a gente encontra os descendentes de europeu que confrontaram a colonização. Nós temos dois momentos gigantescos na América Latina. Se Hugo Chávez tivesse tido um pouco mais de tempo, o que ele espalhou na Venezuela com as brigadas populares, ele teria alcançado a África também, porque foram os momentos que nós nos enxergamos no representante do poder, né? Nos representantes do poder. E eu acho que é muito importante, porque chegou um momento que o mundo enxergou isso em Fidel Castro. Né? Quando Olodum, na sua canção Poderosa, né? É isso aí. Né? Quando a América Latina, né, e o próprio Castro compreendeu, muito, inclusive, das discussões e das incompreensões dos anos 50, dos anos 60,
Nos anos 70 e 80, Castro dá uma virada, compreendendo que o caminho não é de você fazer, né, governos todos, né, com descendentes de europeus, né? Então, e Lélia estava escrevendo com um argentino chamado Carlos Rassenbalg em 1980, Lugar de Negro. Lugar de Negro, e um ano depois, a histórica apresentação de Lélia na Ampox, né? O seu texto clássico, hoje com 42 anos, que é o texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. É fantástico. 2 anos depois, em 83, Lélia escreve um outro texto maravilhoso que está no livro A Radical Imaginação Política das Mulheres Negras Brasileiras, que nossos amigos e amigas podem achar na página da Rosa Luxemburgo, da Fundação, que é Racismo por Omissão. Então, a mefricanidade, né? Você entender a Méfrica, né? Que é uma América narrada por um outro ponto de vista, que é da Aliança Negra Indígena. É fantástico. Hoje, além do mundo que estava bem órfão de uma liderança para a concertação da geopolítica internacional, e Lula tem esse papel no mundo, Mauro, né? Lula tem essa compreensão. Além disso, nós temos as condições de uma liderança política que está dizendo para a população negra e disse para as mulheres: empurrem as portas e disputem as pautas. Mas também de uma América Latina que estava em silêncio, de uma América Latina que não enxergava nenhuma liderança para falar de nossas batalhas e que a gente tem o direito de vencer. E Lula tem esse papel, é impressionante. A gente viu em Montevidéu e nós vamos assistir em outros lugares do mundo, porque Lula, no alto de sua sabedoria, começou pela América Latina. Enquanto você falava, eu fiz essa montagem aqui, né? Fidel com Mandela e Lula com Mandela, né? Um Mandela já bem mais velhinho, né? Oi? Eles dois foram a Madiba, né? Uhum. Foram a Nelson Mandela e compreendendo a grandeza de Nelson Mandela. E você só é grande quando você compreende e você fala da grandeza do outro, né? Fidel Castro e Luiz Inácio Lula da Silva sabem exatamente a potência disso. E achei Então, muito significativo, sabe, Vilma? eu vou te mandar depois 2 músicas, né, do Ilê, Manda. que falam dessas batalhas. Mas hoje você viu como eu botei no meu nome aí, né? Eu botei a Revolta dos Malês. Vamos falar disso já. Só uma última observação sobre essa questão, e aí vamos falar dos malês. Malê é um tema fundamental para pensar o Brasil, a Revolta dos Malês, que é no discurso na CELAC, porque vamos lembrar, o governo Lula foi o governo de uma agenda Brasil-África intensíssima, intensíssima. Nunca antes na história desse país houve uma relação tão intensa entre Brasil e o continente africano. E achei muito interessante, sabe, Vilma, que isso vai voltar. Porque o que Lula fala é que na articulação do Mercosul e da CELAC, a relação da América Latina com a África tem que estar no centro da ocupação. Então, é isso. É isso. Lula entendeu a mefricanidade, né? Então, essa ideia de uma articulação entre do Brasil com a América Latina e da América Latina com a África. O Brasil voltar-se à América Latina é o caminho mais curto para chegar na África também, né, João? E também, assim, eu vi que você dialogava antes tanto com o Zaratini, e depois você continua aqui com o nosso Júdice. Você falava desse papel, né, da China, que a China compreendeu muito antes. Na hora que o absurdo, né, e os crimes realmente cometidos pela Lava Jato, ataque covarde contra
a indústria da construção pesada no Brasil, né, que não diferente de outras operações no mundo, né, a daqui atacou para desmontar as empresas. Você abriu um campo. Olha, pense que Odebrecht, Petrobras e outras grandes empresas brasileiras estavam dentro de Moçambique, Angola, com muita força, Mauro. Porque o pré-sal, né, se você conversa aí com os companheiros da FUP, né, e Sindipetro, aqui na Bahia e outros, todos os sindicatos, né, que compõem a Federação Única dos Petroleiros, meu amigo, o pré-sal vai até a costa de Angola. Né? Não é brincadeira. Então, os interesses geopolíticos e econômicos são muito importantes. Então, entra uma coisa: na hora que eles desmontaram, a China estava ali certinha para ocupar. Né? Não foi Estados Unidos, diferente do que eles armaram no início dos anos 90 contra o Iraque, né? Que as empresas entraram, tomaram conta de tudo naquela região. Né? Neste momento, pela situação caótica também da política nos Estados Unidos, o país que estava e a economia que estava e que foi lá e ocupou, não foi a economia norte-americana, foi a economia chinesa. E ocupa na questão da construção pesada, em todas as grandes obras de infraestrutura. Né? E a gente sofre um golpe, Mauro, na hora que a presidenta Dilma anuncia um pacote de 200 bilhões para a infraestrutura. Isso seria o que nós chamamos, desde 2009, dessa janela de oportunidades. Né? Nós vivemos isso, o IPEA estava enxergando isso, né? Sinaliza para o governo, enquanto um órgão de assessoria da Presidência da República, e Dilma alcança aquilo ali que o IPEA está falando. Então, na hora que a gente toma a decisão de que 75% de tudo que nós ganhássemos do pré-sal iria para a ciência e tecnologia, não era um casuísmo de Dilma, né? Era algo muito importante. Pois bem, a China foi lá, Mauro, e ocupou tudo. O que nós tínhamos de... e olhe que o Brasil, quando coloca a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, em países como Guiné-Bissau, Cabo Verde, vai fazer todos os acordos de cooperação. Era a primeira vez, Mauro, com Celso Amorim, que nós estávamos conseguindo fazer acordos entre países africanos, respeitando esses países, não achando que eram sacos vazios. Essa é uma mudança, é uma virada de chave muito importante. Pois bem, agora o presidente Lula, junto com a diplomacia brasileira, vai ter que batalhar muito para reocupar esse espaço que para a gente é super importante, né? Muito importante. Mas, para além disso, não, siga aí, é muita coisa no juízo, mas quando a gente também está discutindo BRICS, CELAC e moeda comum na América Latina, e que Lula, de forma magnífica, chega no Uruguai, é ovacionado em Montevidéu e depois reposiciona o próprio presidente do Uruguai, dizendo que você nos lembrou aqui mais cedo, sozinho não dá. Né? Sozinho você pode ganhar no imediato, mas você não acumula. Né? Não acumula do ponto de vista político-diplomático e de você manter uma relação coletiva dentro da sua região.